bem? Você já deve ter ouvido falar de práticas integrativas. E hoje eu vim conversar com a doutora Aline Murakami, ela que é especialista em medicina preventiva, e saber um pouco mais sobre essas práticas, como elas são utilizadas e quais os benefícios que ela pode trazer para a nossa vida e nosso dia a dia. Doutora Aline, um prazer estar conversando com você, e eu gostaria que você me contasse o que são práticas integrativas, o que é essa medicina? Olá, Zé, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, para mim é um prazer estar aqui. A medicina integrativa é o quê? Ela trata a base das doenças. Por exemplo, estamos adoecendo por quê? Porque estamos com hábitos não saudáveis, a falta de atividade física, a alimentação inadequada, o excesso de industrializados, é tão fácil comer fast food, então tudo isso vai nos adoecendo. Agrotóxicos, metais tóxicos, uso e abuso de antibióticos, uso e abuso de várias substâncias que, sem saber, a gente vai se intoxicando e cada vez vai piorando. Então, qual é a base de tudo? Sempre cuidar do intestino. Nosso intestino é nosso segundo cérebro, e devemos também cuidar e nos desintoxicar, porque através disso vamos tratando a maioria das doenças. E também, por que não falar? 90% da população brasileira está com deficiência de vitaminas, minerais, até com falta de hormônios. Então, a falta de vitaminas, ela gera depressão, fibromialgia, gera pânico e várias outras alterações. Então, por isso, a medicina integrativa ela vai buscar a causa. Então, devemos limpar o terreno biológico, porque muitas das vezes está alterado o intestino, está com excesso de metais ou agrotóxicos, e depois vamos suplementar através ou da modulação hormonal, ou conjuntamente com a suplementação de vitaminas e minerais, conforme os resultados de exames. Porque para os pacientes eu peço aproximadamente uns 60 exames ou mais. Para poder mapear e entender, né, como é que essa pessoa está no momento. Mas quando você fala que as pessoas têm falta de vitaminas, até aquelas pessoas que se alimentam bem também têm? Sim, porque antigamente os solos tinham mais nutrientes. Na época dos nossos avós, bisavós, o solo era muito rico. E atualmente, né, temos um solo muito pobre, que não tem nutrientes, não tem vitaminas. Então, pelo desgaste, né, e a poluição, contaminação e tudo mais, estamos com alimentos que não têm a quantidade suficiente de nutrientes, e por isso é importante realizar exames, fazer uma suplementação, fazer uma suplementação personalizada, porque cada paciente tem uma necessidade diferente, e por isso é analisado através dos exames de sangue, né, desde crianças até adultos, porque as crianças, por exemplo, devem suplementar várias vitaminas também, e os adultos também. Por quê? Se você vai tratando desde criança, adolescente, vai ter um adulto com uma qualidade de vida melhor, porque já podemos mudar um pouco a história, né, desde crianças, cuidando da saúde. Quando você fala da medicina e das práticas integrativas, pelo que eu estou entendendo, e me corrija se eu estiver errado, às vezes você vai ao médico, você vai tratar de uma doença e é meio paliativo, porque ele vai tratar das causas e não da origem, né? Acaba te dando um remédio, você melhora, mas não resolve o que está originando isso. É isso? Exatamente. Você trata a ponta do iceberg e você não trata a raiz. Porque a raiz é o quê? Justamente as toxinas, metais tóxicos, agrotóxicos, antibióticos, tudo isso prejudica a saúde do indivíduo e não permite realmente ter longevidade, qualidade de vida. Então, como consequência, acontece o quê? Gera doenças autoimunes, gera obesidade, gera câncer, fadiga crônica, alergias, tudo está interligado. Tudo depende dessa base. Se a gente limpa a base, né, detoxifica, melhora a saúde intestinal, porque levando em consideração que o intestino é nosso segundo cérebro, até se cogita ser nosso primeiro cérebro. Então, se limpamos tudo e corrigimos as vitaminas que estão insuficientes ou hipossuficientes, vai ter um resultado bom. Eu tenho tratado até, por exemplo, e ajudado na melhora da qualidade de vida a pacientes com depressão, Era isso que eu ia te perguntar.
as práticas, elas são mais eletivas para qual tipo de tratamento ou tipos de doenças? Exatamente, é assim, a gente complementa a medicina alopática, porque não quer dizer que o paciente não vai continuar com o tratamento dos outros colegas especialistas, mas a medicina integrativa, ela complementa todas as áreas, porque vamos complementar, por exemplo, pacientes com fibromialgia, pacientes com câncer, pós-bariátrica, Covid, pós-Covid, crianças autistas, eu fiz o MedMaps, eu trato autismo, TDAH, inclusive estou escrevendo um livro, né, do TDAH e medicina integrativa. Então tratamos desde crianças até a idade adulta, né, idosos também, porque Alzheimer, doenças neurológicas, todas as doenças neurológicas têm uma base muito semelhante à do autismo. Quer dizer, existe uma alteração neuronal por excesso de agrotóxicos, por excesso de metais tóxicos, principalmente o alumínio e o mercúrio, e por uma alimentação inadequada. Além do mais, as crianças autistas e o Alzheimer, por exemplo, têm a neuroplasticidade inadequada. Quer dizer, não existe uma conexão neuronal e existe um envelhecimento precoce dos neurônios. Então, por isso é que a gente tem que tratar a base da doença e a medicina integrativa serve para isso, exatamente para poder complementar a saúde desde crianças até adolescentes e adultos. Atualmente, e após a pandemia, o que aconteceu? A maioria das pessoas estão adoecendo muito. As doenças autoimunes estão aparecendo bastante. Por quê? Em pessoas jovens. Por quê? Por quê? A gente ficou mais enclaustrado, está comendo mais, mas com uma qualidade menor. Uso e abuso de álcool, cigarro, toxinas e até por que não falar, caiu a imunidade e as pessoas estão se automedicando. Então, quando você se automedica ou automedica o seu filho, faz cair a imunidade. Aí aumenta porque o risco. Tá fazendo coisa errada. Exatamente. Aí você somente vai apagar o incêndio, mas não vai acabar com a patologia. Por exemplo, quando o médico prescreve antibiótico, é por um tempo determinado. E junto com o antibiótico, como existe uma alteração da microbiota intestinal, deve concomitantemente usar probióticos. É uma observação simples, mas que deve ser colocada em prática. Então, todos esses fatores têm alterado a saúde das crianças, dos adolescentes, dos adultos que ficaram mais enclaustrados após a Covid. E por que não falar que a obesidade aumentou muito e a obesidade infantil também aumentou pelo menos um 10%. Doutora Aline, aqui na sua clínica, quem você recebe mais? Quais os tipos de patologia que você cuida e quais são as patologias que você consegue, né, com o seu tratamento e com as práticas, né, você consegue ter uma boa performance? Zé, aqui a gente tem pacientes desde crianças até idosos, né, com diferentes patologias. Mas o nosso carro-chefe não deixa de ser o emagrecimento. Eu, particularmente, como médica, falo que é a porta de entrada. Porque atrás do emagrecimento existe uma série de patologias e existe uma série de problemas a serem tratados. Por exemplo, uma depressão, o fato de comer as emoções, por que o paciente come tanto doce? Devemos analisar se ele tem alguma carência, se teve algum problema psicológico. Então, por isso é a porta de entrada. Temos vários pacientes que nos procuraram para emagrecer, mas tratando a base, que é a depressão, falta de vitamina D, falta de hormônios, muitos pacientes estão saindo, estão melhorando. Por exemplo, e consegue manter esse emagrecimento? Porque emagrecer, eu acho que às vezes até com um pouco de esforço você emagrece, mas e para manter? Aí é que está o segredo. Manter é ter uma mente saudável também, é ter o corpo saudável. Então a manutenção é como uma planta, a gente tem que ir regando e gradativamente vai ir crescendo. É o mesmo tratamento que a gente faz no emagrecimento, porque a manutenção é o mais complexo. Emagrecer. Você vai emagrecer aproximadamente 5 quilos por mês, que é o normal. Quem tiver um pouco mais de pressa, é noiva ou tem algum compromisso, às vezes emagrece um pouco mais rápido.
Mas o mais importante é manter, porque quando você chega no seu peso ideal, isso é visto, analisado através da bioimpedância, que mede a sua composição corporal, que é a porcentagem de gordura nos braços, nas pernas, no abdômen, porque não adianta ficar se pesando ou na balança da academia ou na balança da farmácia, porque ela mede a composição corporal total, quer dizer, gordura e músculo. E quando você começa a emagrecer e tem um emagrecimento anabólico, o seu corpo automaticamente ganha peso. Então tenho pacientes que falam, doutora, eu estou chateada, não estou emagrecendo. Devem fazer a bioimpedância. Para quê? Para justamente fazer o acompanhamento, né? Porque às vezes está trocando a gordura por músculo, massa magra, né? E está tendo um peso maior, mas está mais magro. Exatamente, isso é o emagrecimento anabólico. Então, como eu falei para você no começo, devemos sempre analisar o que fez a pessoa adoecer. É uma fibromialgia? É uma depressão? É algum trauma, algum problema que teve na família? Por que a pessoa chegou naquele ponto? E o que vamos fazer para a pessoa se manter, né? Porque vai ter que manter o peso, segundo os estudos, por aproximadamente 1 ano, 1 mês. Vamos supor, o peso ideal meu é 60 quilos. Então eu tenho que manter durante 1 ano, 1 mês para ter uma memória metabólica e ter menos risco de voltar a ganhar peso. Porque até uma cirurgia bariátrica, ela não é um emagrecimento definitivo. Tem muitos bariátricos que voltaram a ganhar peso porque justamente eles não fizeram esse passo a passo, que é o acompanhamento, fazendo exames, analisando quais são as vitaminas que estão deficientes, analisando quais são os hormônios, porque a partir dos 30 anos, Zé, temos uma deficiência de hormônios. A falta de produção de hormônios aumenta o peso, aumenta a fome, ganha gordura visceral, ganha gordura abdominal, a testosterona é uma delas. Temos que analisar também o estradiol, progesterona. Na verdade, depois que o ser humano, né, faz o que ele tem que fazer, que é reproduzir e manter a espécie, a natureza vai começar descartando ele, né? Mais ou menos por aí, não é? Exatamente, é mais ou menos isso. Você já fez o que você tinha que fazer? Agora, doutora, para a gente encerrar a nossa entrevista, já que você é uma especialista em medicina preventiva e longevidade, né, dá uma dica para quem está assistindo a gente e que possa, né, usufruir disso para ter uma vida, né, longa e ao mesmo tempo ter um dia a dia que possa ter as prevenções. Estou recebendo vários pacientes jovens que estão preocupados com a saúde. Jovens quer dizer 25, 30 anos. Enquanto mais antes você procurar ter uma vida saudável, é melhor. Porque envelhecer com qualidade é uma dádiva. E devemos procurar o quanto antes a medicina preventiva. Porque não é normal chegar na menopausa com depressão, com calorão, com falta de energia. O normal é envelhecer com qualidade. E é isso que a medicina preventiva oferece. Melhorar os seus hábitos, ter hábitos saudáveis, uma alimentação adequada, modulação hormonal e até da água, né? Estávamos falando, sim, é um detalhe que vai fazer a diferença. Água alcalina, né? Aproximadamente o pH entre 8,5 a 9, porque isso vai hidratar as pessoas. Então, enquanto mais alcalino está nosso corpo, menos risco de câncer, menos risco de adoecer vamos ter. Maravilha, eu vou agradecer então nosso bate-papo aqui e deixar um convite para você que quer conhecer um pouco mais sobre as práticas integrativas, longevidade, prevenções, né, conhecer aqui a doutora Aline Murakami, que ela vai poder te ajudar bastante. Obrigado, doutora. Muito obrigada, Zé, pelo convite e até uma próxima. Valeu, volto numa próxima.